reconheço que eu tenho vindo de outra cultura. And you'll have to culturalize, put this in your context. E você vai ter que colocar esses passos que nós vamos dar dentro da nossa cultura brasileira. But I believe these are transferable. Mas eu creio que esses princípios são princípios transferíveis para essa cultura. There are 10 principles. Nós vamos falar sobre 10 princípios de como gerar nova liderança. Number 1, Primeiro, catch the vision of multiplication. você precisa, a palavra seria pegar, você precisa pegar a visão de multiplicação. If you don't believe in the system of multiplication, Se você não crê no princípio da multiplicação, then you aren't as likely to participate in it. então você provavelmente não estaria apto para participar desse projeto. You must recognize that multiplication is a part of kingdom building. Você precisa reconhecer que o processo de multiplicação faz parte do reino de Deus. We see that throughout Paul's ministry. Nós vemos isso através do ministério do apóstolo Paulo. We even see it in the advice Jethro gave to Moses. Nós também vemos esse princípio no conselho do sogro de Moisés, Jethro deu para ele. Kingdom growth will be greatly impacted O crescimento do reino de Deus será grandemente impactado by the number of leaders we develop. pelo número de líderes que nós venhamos a desenvolver. Understand the system of multiplication. Compreender o sistema de multiplicação. The more leaders, Mais líderes, the more people who can lead, mais pessoas eles poderão liderar. the more people can be shepherded, Então, mais pessoas poderão ser pastoreadas. the more disciples we can make. Então, mais discípulos poderemos fazer. And we were told to go and make disciples. E nós fomos, ordenados a fazermos discípulos. Number 2, Número 2. you must be intentional. Você precisa ser intencional. You have to make a decision that you're going to be intentional. Você tem que tomar uma decisão de que eu vou ter a intenção de fazer. About finding new leaders. Achar novos líderes. You must put energy into leadership development. Você precisa colocar energia para fazer novos líderes. Imagine it this way. Imagine dessa maneira. If you found one person to bring to the Lord, Se você achar uma pessoa para trazê-la para Cristo, that's wonderful. isso é maravilha. But if you find one person and bring them to the Lord, E se você achar uma pessoa e trazê-la para Cristo, and you produce them as a leader, e você trabalhar nela para que ela se torne uma líder, so that they bring one person to the Lord, e aquela pessoa possa trazer outra pessoa para Cristo, and that person becomes a leader, e aquela pessoa se torna também uma líder, brings another to the Lord, e aí traz outra pessoa para Cristo, you start to see how that progresses. e aí você começa a ver esse progresso dentro da sua comunidade, Raising and replacing leaders gerando líderes que estão dentro da comunidade. must become a part of your overall plan for leading. Precisa fazer parte da sua estratégia de ministério. You must be purposeful in recruiting new leaders. Você precisa ter um propósito de recrutar novos líderes. I have even personally assigned a goal for myself. Eu tenho, no meu ministério pessoal, eu tenho metas estabelecidas. How many leaders am I going to find this year? Quantos líderes eu vou descobrir este ano? As disciple makers, E fazendo discípulos, you take people somewhere when you develop leaders. você leva essa pessoa para algum lugar como líder. The fastest way to get someone to grow spiritually A maneira mais rápida de uma pessoa crescer espiritualmente is to give them responsibility, é dando a ela responsabilidade, help them lead. ajudando ela a se tornar um líder. You have to be intentional. E você precisa ser intencional nisso. Number 3, Número 3. start early. Comece cedo.
A new leader takes time to prepare. Um líder leva tempo para ser preparado. You need to get started early, Você precisa começar cedo, looking for that person who might lead someday. olhando para achar aquela pessoa que futuramente será um líder. Maybe they're in high school today, Talvez ele hoje esteja ainda no colegial, maybe in college, talvez ele esteja na faculdade, maybe they're very early in their faith. talvez ele esteja ainda muito cedo na fé. We use, I don't know how this translates, middle school, right, elementary, middle. We use middle schoolers to work with our young children. Nós temos as crianças lá na nossa igreja, aqueles que estão no... Antigamente era ginásio, mas como é que chama aqui agora? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Fundamental. Não, fundamental não. O Médio. médio. Lá nos Estados Unidos, na igreja dele, ele usa as crianças do médio para trabalharem com as crianças do jardim. We're trying to develop a culture of investing in those younger than us. Nós estamos tentando desenvolver uma mentalidade de que os jovens do médio já estão sendo líderes, né? Já está inculcando essa mentalidade de liderança para eles trabalharem com as crianças menores. Some of the best leaders Um dos melhores líderes don't know they have the potential to lead. muitas vezes não sabem, né, na congregação, que eles não são líderes, que não têm um potencial de ser líder. They are hidden among us. Eles estão escondidos no meio da multidão. You need to begin early to prick their hearts. E você precisa começar cedo a começar a sondar esses corações And their interest towards leading others. e começar a colocar essas pessoas no lugar de liderança. So start early. Então comece cedo. Number 4. Número 4. Invest in your own personal growth. Você precisa investir no seu próprio crescimento pessoal. You can't take people where you haven't been or aren't going. Você não pode pegar a pessoa onde ela está e querer levar para algum lugar. The only way to lead people towards spiritual maturity A única maneira de você liderar uma pessoa espiritualmente is to be heading there yourself. é se você estiver na frente dela, liderando ela para chegar lá. Anything other than that is hypocrisy. Qualquer coisa além disso é hipocrisia. Do you have a plan for your own personal growth? Você tem algum plano para o seu próprio crescimento espiritual? For your spiritual growth, O seu crescimento espiritual? but also for your leadership growth? Mas para o seu crescimento de liderança, você tem alguma meta estabelecida, algum projeto? If not, how would you expect others to have a plan? Se você não tem, como é que você espera que os outros tenham? Show people that you're still learning. Você tem que mostrar às pessoas que você ainda está aprendendo. There are plenty of resources out there these days Hoje em dia nós temos recursos ilimitados to grow in leadership. para crescer em liderança Invest in yourself. e investir em você mesmo. And number 5, Número 5. this is a hard one for many ministry leaders. E esse é difícil para muitos ministérios. You have to humble yourself. Você precisa se humilhar. People like honesty. O povo espera, gosta They de humildade. follow servants. Eles estão prontos para seguirem servos. Don't be afraid to allow your weaknesses, Não tenha medo de mostrar a sua fraqueza, your failures and your shortcomings, o seu fracasso, as suas dificuldades. to be the catalyst to help your people grow. Mas você vai se tornar um catalisador para que seu povo cresça. Don't be threatened by others. Não se sinta ameaçado pelos outros. They will bring different styles. Eles vão trazer estilos diferentes. They may even do some things better than you do. Talvez eles venham a fazer coisas melhores do que você. Be willing to fail personally. Mas você esteja pronto para que, se acontecer o caso de fracasso,
The fact is that when you're choosing leaders, O fato é que quando você escolhe um líder, you may pick the wrong person. talvez você pegue a pessoa errada. You may place trust in someone who disappoints you. Talvez você coloque a sua confiança numa pessoa e ela vai lhe decepcionar. You may misjudge their character or their ability. Talvez você até julgue errado o caráter daquela pessoa. But there is no potential for success Mas não tem potencial para sucesso without the risk of failure. sem o risco, correr o risco de fracassar. Jesus chose Judas. Jesus escolheu Judas. He was not afraid to take a risk on someone. Ele não teve medo de se arriscar em trazer Judas para o mundo. Even if it could have injured his own reputation. Mesmo que isso viesse a manchar a sua reputação. Be a humble leader. Nós precisamos ser líderes humildes Take risks on people. e correr o risco com as pessoas. They're worth the risk. Eles são valorosos, eles merecem isso. Number 6. Número 6. Share responsibilities early. Compartilhar responsabilidades cedo. The quickest way to learn something is to do something. Uma das maneiras mais rápidas de você aprender a fazer uma coisa é fazendo a coisa. Allow people a chance to grow under your leadership. Deixe com que as pessoas desenvolvam liderança debaixo de você. Give them a chance to lead. Dê chance para eles liderarem. Let them have a smaller activity for practice. Dê atividades pequenas para que eles possam estar praticando. Let them have total responsibility. E dê total responsabilidade para que eles façam. You stay close enough to assist them if they need it. Você fica junto dele para supervisionar e ajudar, But let them have real responsibility. mas deixe com que eles tenham verdadeiramente a responsabilidade de fazer. When they begin to experience success, Quando eles começam a experimentar o sucesso, they will help you carry the load and responsibility of ministry. aí eles vão ajudar a você como líder a carregar o peso do trabalho do ministério. The earlier you begin releasing responsibility, E o mais cedo que você começa a dar essas condições de liderança, the more leaders you will develop for your organization. mais líderes você vai desenvolver para a sua igreja. Number 7, Número 7. identify potential. Identificar potencial. Always be looking for the good in people. Esteja sempre olhando para o melhor nas pessoas. Good leaders are attracted to others. Bons líderes são atraídos por líderes. People want to be around them. As pessoas querem estar em volta dos líderes. Jesus attracted crowds. Jesus atraiu multidões. Look for the strengths others have. Olhe para os pontos fortes que elas têm. Let me share a list of qualities that I look for in potential leaders. Eu vou listar aqui, eu vou dar uma lista de algumas qualidades que eu estou sempre olhando nas pessoas. Because I've learned this. Porque eu tenho aprendido isso. If someone has the right heart for leadership, Se aquela pessoa tem o coração certo para a liderança, you can always develop their skills later. você sempre pode desenvolver os seus talentos depois. So I look for these traits. Então eu olho sempre para essas qualidades. A concern or a love for others. Amor pelos outros. Someone who is not a complainer. Aquela pessoa que não está murmurando sempre. Someone who is teachable and open to suggestions. Aquela pessoa que está sempre pronta para ser ensinada, maleável. Someone who demonstrates the willingness or ability to lead. Aquela pessoa que está sempre demonstrando a condição ou a disposição de ser liderada. Through an excellence in following. E eles estão fazendo um excelente trabalho de acompanhamento. Because the truth is you can't lead until you know how to follow. Porque na verdade é o seguinte: você nunca será um bom líder se você não souber ser liderado. I look for someone who is reliable.
Eu sempre estou olhando para aquela pessoa com quem eu posso contar. They followed through on what they said they would do. Eles são pessoas que fazem realmente o que dizem que vão fazer. I look for people who have a genuine interest in the church. Eu estou sempre olhando para aquelas pessoas que têm um verdadeiro, genuíno interesse pela igreja. Of course, I look for character. Agora, claro, eu estou olhando também para o caráter. I look for potential. Eu olho para o potencial. God always saw potential in people they couldn't see. Deus sempre vê o potencial nas pessoas que a gente não pode ver. He sought leaders who others had rejected. Deus vê líder naqueles que nós rejeitamos. Everyone was surprised at his choices. E muitas vezes nós ficamos surpresos com a escolha de Deus. We must have spiritual eyes to see potential in people. Nós precisamos ter os olhos espirituais para ver os líderes potenciais das pessoas. I look for a positive attitude. Eu estou sempre olhando para aquela pessoa que tem a atitude positiva. I look for a sense of confidence. Eu estou olhando para aquela pessoa que está sempre com um espírito confiante. And I look for people skills. They have a genuine ability to get along with others. E eu estou sempre olhando para aquelas pessoas que se dão bem com as pessoas. Again, if someone has a heart for leaders, Outra vez, aquela pessoa que tem realmente o coração para a liderança. we can develop their skills later. Aí nós podemos desenvolver os seus talentos depois. So identify potential. Mas aí nós precisamos identificar quem são aqueles em potencial. Number 8. Número 8. Create an environment conducive to produce leaders. Criar um ambiente na igreja que possa reproduzir essa liderança. If people are afraid to have an answer, Se as pessoas estão temerosas em ter uma resposta, or if they're afraid to make ou mistakes, se eles estão com medo de errar, if they have a fear of being wrong, se eles têm medo de fazer uma coisa, de serem errados, they are less likely to attempt leadership. eles provavelmente não vão nem arriscar a serem líderes. Create an environment where people feel it's okay to fail. Você precisa criar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis, mesmo que elas errem. It's okay to try leading a project and it doesn't turn out the way you wanted it to. Está bem se você tiver um projeto e aquela pessoa que está envolvida no projeto errar, porque errar faz parte do processo de aprendizagem. They can try again, Aí eles tentam outra vez, learn from their mistakes. e aí eles vão aprender dos erros que cometeram. The best leaders have made many mistakes. Mas os melhores líderes já cometeram erros. Leadership is less about managing people. It's not about managing people. Liderança não é manipular ou administrar pessoas, It's more about enabling people. mas liderança é capacitar as pessoas, Giving people opportunities. dar às pessoas oportunidade. Ask yourself, Pergunte a você mesmo: do I lead a climate conducive for leadership development? na minha igreja eu tenho esse ambiente que encoraja o desenvolvimento de liderança? Does my church allow people to rise up in leadership? Na minha igreja eu tenho esse ambiente de que as pessoas realmente estão, crescendo como líderes? Is it welcoming, friendly? É uma igreja que está sempre dando os bem-vindos, amigavelmente. Forgiving, É uma igreja que está sempre disposta a perdoar and of course love. e amar. Number 9, Número 9. you have to recruit. Você tem que recrutar. The sign-up method, does that translate the sign-up method where they sign the names that want to serve? Yeah, is that what that translates? The sign-up method rarely works.
É se você pedir para as pessoas colocarem o nome numa lista, raramente funciona. You can get volunteers that way, Você pode conseguir voluntários dessa maneira, but you can't get leaders that way. mas você não consegue líderes dessa maneira. You have to have a personal ask to get leaders. Você tem que ter um contato pessoal e convidar aquela pessoa pessoalmente para ela ser líder. The best leaders are recruited Os melhores líderes são recrutados pessoalmente, because they're probably busy doing other things. porque provavelmente eles estão ocupados fazendo alguma coisa. When I was a 25-year-old, Quando eu tinha 25 anos de idade, I was active in the church, eu era muito ativo na minha igreja, but I had no plans to be a leader. mas eu não fazia plano nenhum de ser líder na igreja. I was leading in the community Eu estava trabalhando na comunidade, and in the business world, eu trabalhava no mundo profissional, and I had a pastor who spoke to me. e eu tinha um pastor que falou comigo. He said, "Ron, you're a giant killer." E ele disse, o pastor disse a ele, disse, Ron, você é um matador de gigante. You need to kill some giants for the kingdom. Você precisa matar alguns gigantes para o reino de Deus. And that one word E uma palavra aquela changed the trajectory of my life. mudou a trajetória da minha vida. I began leading in the church. Aí eu comecei a liderar na igreja. You have the potential to change the path of someone's life. Você tem um potencial de mudar a trajetória das pessoas na sua igreja, Simply by speaking affirmation into their life. simplesmente falando para aquelas vidas. Keep your eyes open. Mantenha os seus olhos abertos Watch and observe. e observando And then move in e entrando mesmo na vida dessas and pessoas recruit a leader. e recrutando esses líderes. There's someone sitting in your church that's ready to go. Provavelmente tem alguém na sua igreja sentada esperando que você faça o convite. But they cannot see their own potential. Mas às vezes eles não podem ver seu próprio potencial. And it's your job to help them get there. E é o seu trabalho de ver e de convidar. Believe in them. De crer naquela pessoa. Give them a stamp of approval. De dar um carimbo de aprovação para aquela pessoa. Help them find the resources that they need. E ajudar aquela pessoa a ter os recursos para que ela possa se tornar um líder. Then watch them grow. E aí você vai ver aquela pessoa crescer. Recruit leaders. Recrutar líderes. And then number 10, E o número 10. lead for life change. Você tem que liderar para que haja mudança de vida. There has to be a purpose for growing leaders. Você tem que ter um propósito para ter crescimento de liderança. People will always follow something if they understand the why. Why? I like to. As pessoas estão sempre prontas para seguirem alguma coisa se elas entenderem por quê. And the fact is, E o fato é isso. some people will experience their greatest life change Algumas pessoas irão experimentar as maiores mudanças em suas vidas only when they are leading. quando eles são liderados. We saw that in the Romans passage on spiritual gifts. Nós vemos isso na passagem em Romanos quando fala a respeito dos dons espirituais. Leadership is a gift. Liderança é um dom espiritual. Someone is sitting in your church with that gift now. Alguma pessoa ou pessoas estão sentadas na sua igreja agora com esse dom. And it's never been brought out of them. E eles nunca usaram esse dom. And some of you know it's true. E você sabe que isso é verdade. You need leaders. Você precisa de líderes. You need more workers in the harvest. Você precisa de mais obreiros na seara. You have to lead for the life change. Você tem que liderar para que haja mudança de vida. Imagine who Moses would have been Imagine Moisés como teria sido. had he not accepted that first assignment. Não tivesse aceitado aquele seu primeiro compromisso. Think about the blessings people you recruit
Pense nas bênçãos que as pessoas terão e que você irá recrutar. will have in their life from being servant leaders. De terem as suas vidas transformadas e se tornarem líderes. Help them mature Para elas crescerem e amadurecerem in all areas of their life, em todos os aspectos de sua vida. in their marriage, No casamento, in their spiritual na life, sua vida espiritual, in their Bible knowledge, no seu conhecimento bíblico and in their self-confidence, e na sua confiança pessoal in their leadership ability. e nas suas habilidades de liderança. Be purposeful in building relationships Você tem que ser proposital no seu propósito. Você tem que ter o propósito de fazer liderança with potential leaders. com aqueles que são potencialmente líderes na sua igreja. Invest in their life, Investir nas suas vidas and you'll be investing in the kingdom of God. e você estará investindo no reino de Deus. Challenge people, Desafiar o povo, stretch them, esticá-los and watch God do supernatural things in their life. e ver Deus fazer coisas sobrenaturais nas suas vidas. One way I do that, Uma maneira que eu faço isso, every year I look for 12 new leaders. todo ano eu olho para 12 novos líderes. Your church may not be as large. You may look for 3. Talvez a sua igreja não seja grande, aí talvez você esteja olhando só para 3. But I spend the entire year investing in those 12 men. Mas eu passo o ano inteiro investindo na vida daqueles 12 homens. And I choose men. E eu escolho homens. We have females on our staff and in our church that choose women. Nós temos o lado feminino da nossa equipe que faz a mesma coisa. It's the same way. I can train a man easier than I can train a woman. Eu treino os homens e aí tem uma mulher que treina as mulheres. Simply because the way we talk to each other is different. Simplesmente da maneira que nós falamos e nos relacionamos diferente. But you put that in the context of your culture. Mas você coloca dentro do contexto cultural nosso aqui no Brasil. The key is that I invest intentionally in 12 per year. A chave do segredo é que eu invisto todo ano em 12 vidas. And at the end of the year we have 12 new leaders. E no final do ano, nós sempre temos 12 novos líderes na nossa igreja. Part of my purpose there is to invest in leaders who will invest in leaders. E o desejo do meu coração é que aqueles líderes invistam também em novos líderes. Anybody good with math? Alguém aqui é bom com matemática? Quem é bom aqui com matemática? Está perguntando. 12. Você imagina 12, 12. aí 12 faz mais 12, mais 12 faz mais 12, 12. e 12, 12. It goes on.